Olá a todos! Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Inglês Fácil com o professor Marcondes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os Subject Pronouns. E o que são os Subject Pronouns? Os Subject Pronouns são pronomes que nós utilizamos para substituir o sujeito das orações. E você pode estar se perguntando, por que estudar isso na primeira aula? Porque eles serão fundamentais posteriormente para a gente aprender a conjugação dos verbos no inglês. Ou seja, aquela aulinha do verbo to be que a gente sempre dá e que nós veremos logo na sequência do nosso curso, ela depende muito desse conhecimento que nós vamos adquirir hoje, que é simplesmente conhecer esses pronomes que serão a base da conjugação dos verbos. Então é só você se lembrar daquelas aulas que a gente tinha antigamente, né, na escola, quando a gente ia conjugar os verbos no português. Então, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os nossos pronomes, né? No português nós chamamos de pronomes do caso reto. Em inglês nós chamaremos de subject pronouns, né? Ou pronomes sujeito. Então vamos lá. Quais são esses subject pronouns? Repitam comigo. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? E o que é que eles significam? A mesma coisa que no português. Olha só, I é a mesma coisa do que eu. You é o tu ou você. He é ele. She é ela. It. O it é um caso especial. O it ele serve tanto, nós podemos substituir, na verdade, nós podemos traduzi-lo tanto por ele quanto por ela. Mas a gente utiliza o it quando nós estamos falando de objetos, de animais, ou até mesmo de eventos naturais, ou naquelas orações que no português não tem sujeito. Então, por exemplo, quando eu digo está chovendo em português a gente não tem um sujeito para essa oração. Mas no inglês o sujeito sempre vai estar lá escrito. E qual será o sujeito então da oração está chovendo? Será o it, ok? Em inglês então a oração ficaria it's raining. Ok? Mas então a gente vai ver o it com bastante calma, não se preocupem com isso que a gente vai praticar bastante, ok? Aí nós temos na sequência we, somos nós, you, que aparece de novo aqui, e ele serve então tanto para o singular quanto para o plural. Eu coloquei ele duas vezes na nossa listinha para você não se confundir e lembrar que, na verdade, o mesmo you, ele serve tanto para a segunda pessoa do singular, você ou tu, quanto para a segunda pessoa do plural, que é vós ou vocês. E, finalmente, o they, que é o eles ou elas. Okay? Essa diferenciação de masculino e feminino vai ser feita somente pelo contexto. Ok? Não se preocupe que nós vamos praticar bastante. Então vamos lá. Primeiro exercício que nós faremos. Substitua o sujeito das frases por um subject pronoun. Então qual é o objetivo aqui? Nós vamos identificar o sujeito da frase e vamos substituí-lo por um pronome, ok? Só para a gente praticar esse conteúdo que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Paula is a student. Paula, então, é o sujeito dessa frase. Aqui, olha só, o student significa estudante ou aluna, nesse caso. Então, quem é uma aluna? Paula. Então, o Paula aqui é o nosso sujeito. Por que é que nós poderíamos substituir o Paula? Paula é ela, não é mesmo? Então, em inglês, ela é a mesma coisa que she. Exatamente. She is a student. Ok? Então, vamos lá, continuando. Paul and Mary are friends. Paul and Mary são amigos. Friends, então, talvez vocês se lembrem daquele programa que ficou famoso nos Estados Unidos, né? Friends significa amigos. Então, olha só. Paul and Mary are friends. Quem são amigos? Paul e Mary. Paul e Mary são eles. Vocês se lembram de como é que nós dizemos eles em inglês? Exatamente. They. They are friends. Ok? Now, Pedro and I work together. Pedro and I, Pedro e eu, work é o verbo trabalhar. Então, Pedro e eu trabalhamos together, juntos. Pedro e eu trabalhamos juntos. Quem trabalhamos juntos? Pedro e eu. Pedro e eu, portanto, será o sujeito dessa oração. E Pedro e eu, nós poderíamos substituir no português por qual pronome? O pronome nós. Vocês se lembram como a gente fala nós em inglês? We. We work together. Pedro and I
é a mesma coisa que we, nós. Mais uma. You and Thomas are from Brazil. Então, você e o Thomas são do Brasil. You and Thomas are from Brazil. Você e o Thomas são vocês, não é mesmo? Então, o sujeito aqui seria substituído por vocês. Lembram-se que a gente viu que no inglês, tanto você quanto vocês, ou seja, o singular e o plural, eles são feitos pela mesma palavrinha que é o you. Então, aqui a gente pode substituir todo o sujeito you and Thomas por you. You and Thomas é a mesma coisa que you. You are from Brazil. Vocês são do Brasil. Ok? A última agora. Clark wears glasses. Clark wears. Wear é o verbo usar. Então, Clark usa óculos. Glasses. Então, já vamos formando um vocabuláriozinho aí, embora bem básico, para a gente começar a ir se afastando lentamente do português, ok? Então, vamos formar o nosso vocabulário em inglês aí, que logo, logo a gente vai estar dando aulas inteiramente em inglês para vocês. Então, vamos lá. Clark wears glasses. Clark usa óculos. Quem usa óculos, né? A pergunta que nós fazemos para encontrar o sujeito. E a resposta é o Clark. Então, Clark é o sujeito aqui. Clark, em português, seria ele. Vocês se lembram como dizer ele em inglês? He. He wears glasses. Para quem é um pouquinho mais velho como eu, talvez se lembre, né, daqueles desenhos do He-Man e da She-Ra. Isso ajuda um pouquinho no início para fixar o he e o she. Então, o he de He-Man é para ele e o she de She-Ra é para ela. Se você é um pouco mais novo, não se preocupe não, que você não perdeu muita coisa não de deixar de ver esses desenhos, ok? Bom, senhores, essa foi a nossa primeira aula, uma aula muito importante para a sequência do nosso curso, ok? Entrem lá no meu site, baixem já o material da aula 1, resolvam as questões e na próxima aula nós estaremos corrigindo as questões de fixação desse conteúdo, ok? Thanks for watching. See you next class.